Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos hoje a uma notícia que circulou não só aqui dentro do Brasil, como no mundo inteiro, que foi o processo inicial, agora para valer, da saída do Reino Unido da União Europeia. Que hoje, 29 de março de 2017, foi entregue a carta, exatamente dando o pontapé inicial para a saída da União Europeia. Você está vendo as fotos aí. Eu vou ler aqui a matéria, depois vou fazer um retrocesso de quando começou a União Europeia e, por fim, falo alguma coisa à luz da Bíblia, porque nós estamos vivendo tempos únicos. Infelizmente, o meu tempo está sendo meu inimigo, porque tem muita coisa acontecendo. Eu gostaria de passar para você os jornais do Brasil em português. Não sai nada. Se você não souber inglês, você não descobre nada do que está acontecendo no planeta. E a linguagem que está sendo falada, o ponto crucial que está sendo discutido no mundo agora é um só: uma terceira guerra mundial. Está havendo um imbróglio grande ali entre a Rússia, Estados Unidos, China, Irã, Israel. Estão todos se armando até os dentes. Porque se você visse as notícias que eu tenho visto, você veria como uma coisa, inclusive uma matéria ontem em um jornal, não lembro mais, que são muitos, por isso que eu nem coloco fonte, que eu nem lembro mais qual foi que eu vi, mas uma das matérias é que dizia que se a guerra terceira não acontecer este ano, acontece o ano que vem. Porque estão todos com os nervos na flor da pele. Se nós fizermos um estudo histórico da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, foi por pouca coisa que começou a matança, a destruição, o estourar das bombas. Mas vamos aqui à matéria, hoje, 29 de março. O processo que ficou conhecido como Brexit começa a partir do envio de uma carta de Theresa May a Bruxelas para ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é um plano para todo o país que deseja sair da União Europeia. Antes dele, não havia um mecanismo formal para a saída de um país do bloco europeu. O porta-voz da Premier britânica afirmou que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, foi informado da decisão, que é inédita no bloco. A negociação será longa. Estão previstos 2 anos de prazo para a conclusão, mas especialistas afirmam que pode durar muito mais do que isso. Só lembrando, na quinta-feira, 16, a Rainha Elizabeth II autorizou formalmente Theresa May a dar início às negociações oficiais para a saída da União Europeia. E desde então a primeira-ministra teve a liberdade para dar início ao longo processo. Já o Parlamento Britânico aprovou no dia 13 a lei que permite ao país se retirar do bloco europeu, cumprindo o que foi decidido em plebiscito em junho do ano passado. E o porta-voz da União Europeia, Margaritis Schinas, ele diz que estão prontos para começar a negociação. E ele negociará com o Reino Unido em nome dos 27 países do bloco, com o Reino Unido 28. Mas nem tudo são flores nessa história, porque ainda no sábado 25, milhares de britânicos foram às ruas de Londres para dizer não ao Brexit. Quer dizer, eles não querem que o Reino Unido, que a Inglaterra, saia do grupo europeu. E eles pediram a convocação de outro referendo antes que o governo comunicasse a saída do Reino Unido da União Europeia, e isso que aconteceu hoje, 29 de março. Mas existem alguns pontos principais que ainda serão discutidos ao longo deste tempo, que é o comércio. O Reino Unido terá algum
acesso ao mercado comum europeu ou tentará um acordo de livre comércio com o bloco? E como é que vai ficar sua posição junto à Organização Mundial do Comércio? Em relação à segurança, como funcionará a cooperação com os vizinhos europeus nos esforços contra o crime organizado e ataques extremistas? E em relação a indenizações, estima-se que a conta do Brexit, o montante que Londres pagará para aceitar suas obrigações com o orçamento da União Europeia, bem como bancar a mudança de instituições da União Europeia em solo britânico, por exemplo, poderá chegar ao equivalente a 200 bilhões de reais. Então, tem muita coisa em jogo para ser discutido e vamos ver como vai ficar a Europa, porque a Escócia também já disse que quer sair do mundo europeu. Então, veja o esfacelamento do grupo europeu, começando com o Reino Unido. A Escócia também já quer sair e vai haver um desmembramento grande. No final vou fazer um comentário bíblico. Agora vamos ver como começou essa história da União Europeia, como nasceu a União Europeia. A ideia de criar uma união permanente dos Estados europeus foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na época, francês Robert Schuman, que no dia 9 de maio de 1950 tornou pública a intenção de criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, do qual já faziam parte a França, a República Federal Alemã, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Itália. Então, no dia 18 de abril de 1951, surgiu a CECA, ou seja, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E foi assinado o Tratado de Paris, que entrou em vigor em 1952, permitindo a liberalização das trocas do carvão e do aço. Então, esse primeiro passo foi aí em 1951, 1952. Um outro passo também veio do desejo da França e da Alemanha por meio do Tratado de Maastricht, o qual estabeleceu critérios de convergência para o déficit público, a dívida, a inflação, as estabilidades das moedas nacionais. Inclusive foi o pontapé inicial para a criação de uma moeda única para os 12 países na época. E os países começaram a se juntar da seguinte maneira. Em 1952 havia a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, Luxemburgo e Holanda, ou seja, Países Baixos. Em 1973 entraram dentro do bloco a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Em 1981 foi a vez da Grécia. Em 1986, a Espanha e Portugal. Em 95 foi a vez da Áustria, Finlândia e Suécia. Em 2004 foi a maior enchente no mundo europeu, que foram os países do leste europeu, com a República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia. Em 2007, Bulgária e Romênia, e a última a entrar foi em 2013, a Croácia. Então, totalizaram aí 28 países dentro da comunidade europeia. Mas como foi esse primeiro passo da criação? Um dos mais interessados na unificação da Europa foi o chanceler da Alemanha, Helmut Kohl. Ele fez o possível e o impossível para ver a Europa unificada. No início de maio de 92, na cidade do Porto, Portugal, foi criado através de um acordo o Espaço Econômico Europeu, o maior mercado único mundial. Isso em 1992. O acordo tinha 1000 páginas e foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores da Bolsa de Valores na cidade de Porto, por meio do acordo de circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Isso nos 12 países que faziam parte inicialmente deste comércio. Mas, às 0 hora do dia 10 de janeiro de 1993, uma sexta-feira, nascia assim o maior mercado livre do mundo, a União Europeia.
Então, para valer, a União Europeia começou no dia 10 de janeiro de 1993. O primeiro-ministro, na época grego, Konstantin Mitsotakis, acendeu uma pira, dando início assim a uma cadeia de 1000 fogueiras que iluminaram simultaneamente os 12 países da Comunidade Europeia. Então aí está o início da União Europeia, e agora estamos vendo o início do esfacelamento da União Europeia. Mas o que isso tem a ver com profecia bíblica? O que isso tem a ver com os nossos tempos? A Bíblia fala, não só em Apocalipse, como em Daniel, que haverá 10 chifres ou 10 reinos. E estes reinos ajudarão o anticristo a governar o planeta. Nós estamos vendo agora o esfacelamento do que nós que estudávamos na época a escatologia achávamos que o grupo europeu seria um dos chifres. Mas a coisa está desandando. O que importa, biblicamente falando, é que no final, quando o anticristo assumir o poder das cinzas do caos que vai acontecer neste planeta, ele vai dividir este planeta em 10 blocos, 10 reinos. Em Apocalipse 17, a partir do verso 12, diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, no início do governo do anticristo, o caos vai estar generalizado. Agora você imagine a guerra que vai acontecer aí no meio do mundo. Milhares de pessoas terão sumido. As bolsas de valores do mundo inteiro terão despencado. Então o caos vai ser instaurado neste planeta. Então ele, quando assumir o poder, vai dividir o planeta em 10 reinos. E esses líderes vão dizer: olha, nós não temos condição de gerir nada, então você nos dê a direção do que fazer. Então comece a entender os tempos proféticos que nós estamos vivendo, com o caos se generalizando norte, sul, leste a oeste deste planeta, guerras e rumores de guerra, a violência, a perversão, a imoralidade tomando de conta em todas as camadas sociais. Só para você ter uma ideia, existe uma cidade lá na Sibéria que as pessoas estão afundadas em dívida. Isso saiu no jornal Siberian Times no dia 15 de março, que por motivo, isso é na cidade de Buriatia, que é exatamente porque as pessoas lá não têm dinheiro, não têm emprego, estão endividadas, elas criaram um novo tipo de moeda. Não sei se você viu essa notícia. Para os meus amigos, eu passei essa matéria pelo WhatsApp. As pessoas criaram a moeda sexo. Alguém vai fazer o serviço na casa de uma pessoa que não tem dinheiro e ela paga o serviço com sexo. E isso está sendo alardeado lá nessa cidade, lá da Sibéria, cidade de Buriatia. E essa matéria saiu agora no dia 15 de março. Então, para você ter uma ideia de como este mundo está ficando, a banalização da vida. Vemos nos noticiários que hoje em dia aí é só sangue, só morte, só assalto. Não dá mais para nós estarmos aqui neste planeta. O Espírito e a noiva dizem: vem. E nós que sentimos que não dá mais para estar aqui, estamos clamando dia e noite para a conversão dos nossos parentes, dos amigos, para que o Senhor venha buscar a sua noiva, venha buscar a sua igreja. Então temos que vigiar. Cuidado com o celular. O inimigo ele é muito astuto, super inteligente. Há alguns anos atrás, eu tinha e tenho ainda aquele celular
do Ericsson, um pequenininho, e os celulares só serviam para você ligar. Mas hoje você tem um mundo na palma da sua mão. E quantos casamentos não estão dilacerados por causa do que é visto no celular? Hoje em dia você tem um mundo, você olha o que quiser, você faz o que quiser, manda voz, manda foto, manda vídeo, e o mundo está aí. Muitos estão descendo a ladeira para o inferno. Precisamos levar a sério nosso cristianismo. Não dá para brincar, porque nós podemos ser surpreendidos. A matéria que eu vi ontem em um jornal, não sei mais nem qual foi o jornal, é que dizia: se não acontecer este ano, a terceira guerra será o ano que vem. E nós sabemos, já temos falado aqui no programa diversas vezes, que no final desta guerra violenta do Oriente Médio, o líder mundial vai surgir, fazer um pacto de paz entre os judeus e o que sobrar do mundo árabe e aquelas nações. E se ele vai surgir no cenário mundial, nós não estaremos mais aqui para ver a cara dele. Quem quiser ver, que veja. Mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, vai estar 7 anos. É o padrão que Deus colocou, o padrão judaico para o mundo. 7 dias é o casamento judaico de festa. E as bodas do Cordeiro serão 7 anos. 7 anos de festa lá em cima e 7 anos de juízo aqui na terra. Resta saber de que lado você vai querer estar. Festejando em uma grande ceia, onde Jesus vai nos servir e nós o veremos face a face como Ele é. Estaremos com o corpo glorificado, não é mais esse corpo pecador que sente dores de carne, osso e sangue, mas estaremos com o corpo glorificado. Resta saber de que lado você vai querer estar. Por isso, abandone as práticas de pecado que você por acaso estiver acorrentado a elas. Clame ao Senhor. Só existe um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Então, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua eternidade, porque o que está em jogo é a nossa eternidade. A Bíblia diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E este ninguém é o próprio diabo, que está tomando a coroa de muitos servos de Deus, por causa da prática do pecado. Tire tudo que estiver atrapalhando a sua santidade com Deus. Faça um esforço. Risque tudo que estiver sendo barreira entre você e Deus. Clame. Se você não tem forças, clame que o Senhor vai te dar força. Os tempos são únicos. Aí está, esse ato aqui que aconteceu hoje, do Reino Unido se desvinculando da União Europeia, é altamente profético, porque isso aponta como o mundo vai estar desestruturado para quando o anticristo assumir o poder. Basta você olhar para o nosso país, o Brasil, o lamaçal que ele está afundado. Mas, um belo dia, nós vamos deixar esse país. Um belo dia nós vamos romper a gravidade. Um belo dia nós vamos nos encontrar nos ares, todos nós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós iremos participar de um grande banquete. Por isso, não se preocupe com a situação que está esse país, que está o planeta. Se preocupe com a sua salvação. Isso é o que importa. Estarmos firmes na rocha Jesus. Por isso, vigie como está a sua vida. Se você está caído, arrependa-se, peça perdão, porque a porta da graça ainda não fechou, ainda está aberta. Mas lembre-se que o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Imagine como será a sensação de romper a gravidade. Como será a sensação, como é que nós vamos ouvir o soar da trombeta, o chamado do nosso nome. Imagine como será o nosso encontro com as pessoas desses 4 cantos do planeta, todos nós nos encontrando nos ares. Imagine a alegria que vai ser ver a face de Jesus. Eu sonho com esse dia
todos os dias. Mas a luta tem sido grande, você sabe. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que continuar. Enquanto estivermos vivos, com fôlego de vida, precisamos estar lutando contra as trevas. Mas o Senhor já garantiu a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Ele derramou sua última gota de sangue para que eu e você estejamos lá com Ele naquele dia. Ele disse: Pai, os que eu redimi, eu quero que estejam comigo. Busca o Senhor. Ainda há tempo. Talvez o inimigo tenha colocado na sua cabeça que não vale a pena. Não aceite isso. Você está vivo. Clame. Humilhe-se na presença de Deus. Porque muito em breve, todos nós vamos estar juntos, eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.